Neste vídeo vamos compreender e analisar o poder de orarmos constantemente, mas antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like, assim você ajuda com o crescimento do canal. O poder da oração na Bíblia é revelado em histórias repletas de fé, milagres e transformação, mostrando como o diálogo com Deus é capaz de mover céus e terra. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a oração é apresentada como uma ferramenta divina, capaz de fortalecer os fracos, curar os enfermos, abrir portas impossíveis e trazer paz aos corações aflitos. No livro de Êxodo, vemos Moisés orando no alto do monte enquanto os israelitas enfrentam os amalequitas. Êxodo 17 versículos 8 a 16. Suas mãos erguidas ao céu simbolizam a conexão com o poder divino. Enquanto Moisés orava, o povo de Deus prevalecia. Quando suas mãos abaixavam, os inimigos avançavam. O episódio evidencia que a oração traz a vitória espiritual e física. Na história de Ana em 1 Samuel, a oração é uma expressão de dor, súplica e esperança. Ana, estéril e humilhada, derrama sua alma diante do Senhor no templo. Sua oração silenciosa, cheia de lágrimas e fé, é ouvida por Deus, que lhe concede um filho, o profeta Samuel. O relato de Ana nos ensina que Deus ouve orações sinceras e atende ao coração quebrantado. Outro exemplo está em Daniel, o homem que orava 3 vezes ao dia, mesmo sob a ameaça de ser lançado na cova dos leões. Daniel 6 versículos 10 a 23. Sua fidelidade à oração não apenas salvou sua vida, mas testemunhou ao mundo que o Deus verdadeiro está vivo e responde àqueles que confiam nele. Daniel permaneceu firme, e a oração se mostrou mais poderosa do que o decreto de um rei ou a ferocidade dos leões. No Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo do poder da oração. Ele orava constantemente, antes dos milagres, em momentos de intimidade com o Pai e até em seu sofrimento mais profundo. No Getsêmani, minutos antes de sua prisão e crucificação, Jesus orou fervorosamente: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 22 versículo 42. Sua entrega revela que a oração fortalece e alinha o coração humano com a vontade perfeita de Deus. Além disso, a Bíblia nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5 versículo 16. Elias, por exemplo, orou para que não houvesse chuva, e por 3 anos e meio não houve chuva na terra. Quando orou novamente, o céu enviou a chuva. A oração foi a chave que destravou os céus e revelou o poder de Deus diante do povo. Por fim, o apóstolo Paulo exorta: orai sem cessar. Isso porque a oração não é apenas um pedido ou uma ferramenta de emergência, mas um relacionamento contínuo com o Criador. É na oração que encontramos direção, consolo, força e a certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. A Bíblia mostra que orar não é falar ao vento, é conversar com aquele que tudo pode. É colocar diante de Deus nossas alegrias, dores e esperanças, confiando que, com fé, Deus sempre responde, no tempo certo, para a sua glória e para o nosso bem. A Bíblia é rica em exemplos de homens que oravam e que, por meio dessa prática, demonstraram sua fé, confiança e dependência de Deus. Suas orações atravessaram gerações como testemunhos do poder, da graça e da fidelidade divina. Aqui estão os principais homens de oração na Bíblia. 1. Adão. Embora a Bíblia não expõe diretamente Adão orando, o relacionamento direto que ele tinha com Deus no Jardim do Éden era o modelo original da comunhão perfeita. Após o pecado, Adão passou a ter uma relação com Deus mediada pela fé e arrependimento, um princípio que mais tarde se concretizou em formas específicas de oração. 2. Noé. A Bíblia retrata que Noé andava com Deus, Gênesis 6 versículo 9. Esse relacionamento de proximidade sugere um homem de oração, alguém que se comunicava com o Criador em uma geração corrompida. Noé obedeceu às instruções divinas para construir a arca, mostrando a importância de ouvir a voz de Deus em oração. 3. Abraão. Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus, Tiago 2 versículo 23. Sua vida foi marcada pela oração e pelo diálogo constante com o Senhor. Em Gênesis 18 versículos 22 a 33, vemos Abraão intercedendo com ousadia pela cidade de Sodoma, tentando poupar vidas inocentes. Ele intercedeu como mediador, demonstrando compaixão e fé.
Abraão também orou para que Deus concedesse a ele um filho, e Deus respondeu com o nascimento de Isaque. Gênesis 15. 4. Isaque. Isaque orou por sua esposa Rebeca, que era estéril. Ele buscou ao Senhor por 20 anos, até que suas orações foram atendidas e ela concebeu os gêmeos Esaú e Jacó. Gênesis 25, versículo 21. Isaque nos ensina a persistência e paciência na oração. 5. Jacó. Jacó é um exemplo de oração intensa e perseverante. Em Gênesis 32, ele lutou com o anjo do Senhor durante a noite e declarou: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Essa luta espiritual simboliza uma oração fervorosa e determinada, resultando em sua transformação e no novo nome, Israel. 6. Moisés. Moisés foi um dos maiores intercessores da Bíblia. Ele orava em favor do povo de Israel repetidamente. Intercedeu quando o povo pecou com o bezerro de ouro, Êxodo 32, versículos 11 a 14. Orava no Monte Sinai para receber orientação divina, Êxodo 19. Em Números 14, versículos 13 a 20, Moisés orou para que Deus perdoasse o povo rebelde, e Deus atendeu seu pedido. A vida de Moisés revela o poder de uma oração intercessória. 7. Josué. Josué orava pedindo direção e força para conduzir o povo à terra prometida. Em Josué 10, versículos 12 a 14, ele orou para que o sol e a lua parassem durante a batalha contra os amorreus, e Deus realizou esse milagre. Josué é um exemplo de como orações ousadas, feitas com fé, podem mover o impossível. 8. Gideão. Gideão orava buscando confirmação e direção de Deus. Em Juízes 6, ele pediu sinais concretos para ter certeza de que o Senhor estava com ele antes de lutar contra os midianitas. A história de Gideão nos mostra que Deus ouve até as orações daqueles que têm dúvidas e inseguranças. 9. Samuel. Samuel foi um profeta e juiz cuja vida foi marcada pela oração. Desde pequeno, ele ouvia e falava com Deus. 1 Samuel 3. Em 1 Samuel 7, versículos 5 a 10, Samuel orou pelo povo de Israel, intercedendo contra os filisteus. Ele também é conhecido por dizer: "Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós." 10. Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Atos 13, versículo 22, é um dos maiores exemplos de oração na Bíblia. Seus salmos são orações sinceras, que incluem louvor e gratidão, Salmo 23. Arrependimento profundo, Salmo 51. Súplica por livramento, Salmo 3. Davi conversava com Deus em cada etapa da vida, mostrando que a oração é uma expressão genuína de nossas emoções e fé. 11. Salomão. Salomão orou por sabedoria ao iniciar seu reinado. Sua oração mais conhecida está em 1 Reis 8, durante a dedicação do templo, quando pediu que Deus ouvisse as orações do povo. Salomão ensina que a oração deve buscar, acima de tudo, sabedoria e alinhamento com os propósitos de Deus. 12. Elias. Elias é um exemplo de oração poderosa e eficaz. Ele orou para que não tivesse chuva, e a terra ficou seca por 3 anos e meio. Depois, orou novamente, e Deus enviou chuva. Em 1 Reis 18, versículos 36 a 39, sua oração no Monte Carmelo trouxe fogo do céu, provando ao povo que o Senhor é Deus. 13. Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso o colocava em risco de morte. Ele orava por sabedoria, proteção e intercedia por seu povo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.